Tudo bom, pessoal? Bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. O que a gente vai ver hoje, pessoal? Nós vamos analisar a arte mostrando a sua passagem durante toda a história humana. Nisso a gente vai ver tudo que teve de influência, os movimentos decorrentes, o que ela tinha como visão e a forma que ela foi expressa durante todo esse período da história humana. Então, primeiramente, que nem eu falei para vocês já nas outras aulas, a minha missão é levar vocês até o exame do Enem. Eu quero que vocês estejam extremamente preparados, que vocês tenham uma bagagem muito boa e vou ajudar a memorização de vocês. Só que a coisa mais importante é que nós estamos numa época que agora vocês estão fazendo o quê? A recapitulação de tudo que vocês viram durante todo esse período escolar, desde o primeiro grau até o segundo grau. Então a gente vai agora fixar as informações mais importantes na mente de vocês, para que vocês, no momento de uma prova, vocês tenham certeza que vocês estão respondendo. Então, para a gente poder fazer uma construção, a gente tem que ter uma base muito firme. E a base muito firme é a gente ter conceitos bem definidos sobre qualquer aspecto referente à arte. Primeiro aspecto, arte. O que é arte? Expressão humana representada por meio plástico, sonoro e corporal. Primeiramente, eu quero que vocês sempre coloquem o foco na expressão humana. O que é expressão humana? Expressão humana é uma ação que eu penso, planejo e executo. E como essa expressão humana pode vir para mim? Para mim, ela pode vir em que sentido? Ela pode vir por um meio. O que é um meio? Meio é um veículo. Ou seja, se eu estou aqui no começo da sala, tem uma pessoa lá na última carteira, eu chamo ela e ela me responde, eu mandei uma mensagem e ela recebeu essa mensagem. Qual foi o meio? A minha voz. Se por acaso hoje não existe mais, mas se eu escrevo uma carta e mando lá para o Rio Grande do Sul, quando a pessoa lá no Rio Grande do Sul pegar essa carta, ela vai entender minha mensagem. O que ela usou? Uma carta. Então, por exemplo, com relação à arte, nós temos o meio plástico. Qual que é o meio plástico? As artes plásticas. Tudo que é desenhado, pintado, escultura. Então, é uma forma que o artista está trazendo uma mensagem para você. Está trazendo uma mensagem para você. Sonoro. Por que eu não coloquei música? Porque nem todo som é música. De repente, um som pode ser uma coisa que leva você a pensar em alguma coisa. Por exemplo, eu ouço uma sirene. Essa sirene pode ser polícia, pode ser uma ambulância, pode ser o final do expediente de uma fábrica, ou esse som pode ser uma música que eu ouço ao longe ou perto de mim. E nós temos também corpo. Por que corpo? Corpo é que eu posso usar o meu corpo como meio de expressão. Se eu sou um ator, eu pego um personagem, pego um texto, eu decoro aquele texto e pego as características desse personagem, coloco eles dentro de mim. Então eu começo a falar que nem meu personagem, eu começo a agir que nem meu personagem, começo a andar que nem meu personagem e começo a recitar o texto que seria o que viria da mente desse personagem. Então eu fiz a incorporação disso. Então eu estou usando o meu corpo como expressão. Então o meio... existe um emissor, existe um meio que é o veículo, que pode ser esses três veículos, e o receptor, que é exatamente aquela pessoa que está fazendo a apreciação dessa obra de arte. Agora, aspectos da história. O que é muito importante? Pré-história. A pré-história é o convívio do homem à natureza sobrenatural. É um registro visual. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que, no começo, o homem tinha esse apego a pequeno grupo de pessoas e tinha o meio da natureza que ele convivia. Então ele estava começando a ter sua racionalidade. E o que ele queria fazer? Ele queria fazer com que ficasse registrado o que ele estava vendo. E também, por um outro aspecto, ele tinha aquela coisa do sobrenatural. Ou seja, se eu colocar caças boas, se eu desenhar caças boas, se eu colocar rios bonitos, famílias felizes, isso eu vou trazer para o meu convívio, isso eu vou trazer que aconteça para mim, que se materialize esse desejo que eu tenho. Então, esse apelo ao sobrenatural estão nesses registros pré-históricos. Segundo período, a arte antiga, que é exatamente quando começa a escrita. A partir da invenção da escrita, arte cerimonial e decorativa. Quero que vocês lembrem o seguinte: começou a escrita, as nações elas começaram a registrar a sua história. Nós temos o exemplo do Egito, nós temos o exemplo da Grécia, nós temos o exemplo de Roma. Então eles começaram a fazer a formulação disso. Nós vamos ter uma exceção com relação à Grécia e Roma, que a gente vai falar mais para frente. Mas, basicamente, a arte média, a arte antiga, me perdoe, ela tinha essa conotação de eu fazer o registro da história do meu país, trazendo, inclusive, seus atos heróicos e suas conquistas. Então, essa era a função. E não era uma função de arte como nós conhecemos hoje, mas era uma função como ofício, ou seja, nós não temos nomes de pessoas que fizeram arte no Egito, mas nós temos a função do artista. Mesma coisa para a história, nós não temos nome de artistas para a história, mas temos aquilo como ferramenta de uso dos homens.
Quando nós partimos para a terceira arte da Idade Média, que a gente pode classificar entre 300 e 1350, a igreja filtra a arte e a ciência, é uma arte engessada e educativa. O que acontece? Quando chega na Idade Média, a Idade Média ela é caracterizada pela queda do Império Romano do Ocidente. Então começa a Idade Média. A Idade Média, a igreja ela assume o poder. Só que o que ela faz? Ela paralisa, de certa forma, as artes, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e ela faz uma filtragem e a arte se torna uma arte educativa. Por quê? Na Idade Média, a gente tinha muito analfabetismo, então pessoas que não sabiam nada, mas não sabiam ler, não escrever, não sabiam nada. Então a única forma dessas pessoas aprenderem era através da imagem. Então as pessoas, elas viam aquelas estações, por exemplo, nas igrejas nós vemos estações da crucificação, estação de algum tipo de sofrimento, um caminho e tal. Então imagem em cima de imagem, ela vai explicando o que está acontecendo. Então essa forma visual era a explicação que existia. Quando nós partimos para a arte da Idade Moderna, 1350, 1850, nós temos a ascensão do livre pensar, novas técnicas. O que é o livre pensar? A Idade Média tinha engessados, só que daí o homem começou a mudar o seu questionamento, pensando, será que se eu não fizer isso eu vou para o inferno? Será que se eu tentar essa técnica, essa coisa nova, vai ser bem visto pelos outros? Será que se eu fizer isso eu não vou trazer saúde para várias pessoas da população? Eu posso pensar. A ciência começa a formular algo que é necessário para o dia a dia. Então o homem começa a ter liberdade de poder criar e de poder aplicar. Então nesse momento, a arte, ela traz novas técnicas. Ela muda na questão da expressão artística. Vem o Renascimento. Aí, de repente, vem lá o Barroco, vem várias manifestações artísticas que vão trazer coisas novas à arte. É exatamente aquele momento que a gente sai das trevas e vem a verdadeira luz, que as artes começam a se manifestar como uma linguagem para todo mundo. Ela não está mais fechada na religião, mas ela abre para tudo. Então, agora você pode contemplar a beleza através da arte. E nós temos o último movimento, que é a arte da Idade Contemporânea, 1850 até os dias de hoje, lembrando que essa arte que nós temos hoje, ela está ainda em aberto, esse período. Daqui a alguns anos nós vamos ter esse período fechado, já vamos passar para outra fase, mas por enquanto nós estamos vivenciando ela. Nós temos a arte que se manifesta a partir de um conceito. O que é um conceito? A arte, ela tem a técnica, tem a representação literal, ela passou por um momento de abstração e nesse terceiro momento que nós estamos a contemporânea, o importante é a ideia. A ideia de que sentido? Que agora a arte, ela está dentro da vida das pessoas. Então a gente pode, através da arte, representar um problema social, a gente pode representar algo que está à nossa volta, a gente pode representar uma coisa muito bela de uma forma diferente, por exemplo, através da performance, através de uma instalação. Então existe uma liberdade de escolha de linguagem e liberdade de materiais para poder fazer arte. E isso é a arte contemporânea que nós temos até hoje. E se a gente falar sobre aspectos históricos, vamos tentar, nesses 5 momentos da história, vamos tentar falar um item de cada momento. Primeiramente, a arte pré-histórica, Homo sapiens. Homo sapiens está o ano zero, naquele momento o homem começa a pensar. Putz, eu penso, então eu existo. Então, naquele momento, ele começa a ver que ele tem que sobreviver, tem que fazer ferramenta, tem que construir uma casa. Tanto é que a arquitetura é uma das ciências é uma das artes mais antigas, porque o homem começou a pensar, ele pensou assim, eu tenho que ter um lugar para me morar. Então, já começa aquela coisa dele pensar. Arte antiga, primeiros registros de signos, sociedade organizadas. O que eu falei para vocês, as sociedades organizadas, elas começaram a ter necessidade de fazer o registro de sua história. Por quê? Eles queriam contar para todos os habitantes, dali a muitos anos, como é que surgiu. Por exemplo, Roma, lá, Rômulo e Remo, surgiram, foram amamentados por uma loba, tal. Então vem essa história, nem que seja uma história fictícia, mas existe uma história escrita. Pode ter cunho cerimonial? Sim. Pode ter cunho religioso? Sim. Mas está escrita, está registrada. E isso é importante desse período. Idade Média, queda do Império Romano no Ocidente, ou seja, a Igreja Romana ela tinha se unido ao Império Romano, era uma coisa só. Cai o Ocidente, a Igreja não cai. Então a Igreja ela toma o poder que está em aberto. E nesse momento a Igreja controla os governos dos reis. Ela dá a palavra final. Na palavra final, ou seja, ela está questionando. Um exemplo, Capela Sistina. Nós temos ali o Grande Julgamento, uma das partes da Capela Sistina. Papa Paulo IV, se não me engano, Paulo IV olhou aquilo e falou, isso é indecente, vamos destruir. Olha só, o cara queria destruir uma obra de Michelangelo, mas com tanta discussão entre os cardeais, foi acordado que Michelangelo foi lá e fez uma roupinha, fez um pouquinho de tecido em cima das partes íntimas para não ser destruída a obra. Então, a igreja começou a controlar de tal forma que começou a passar dos limites. Então, ia ser destruída uma obra magnífica por causa de um pensamento. E isso aconteceu com relação à Idade Média. A
Idade Moderna, 1350. O que marcou a Idade Moderna? A Idade Moderna marcou que o homem ele começou a abrir mais o seu pensamento, começou a pensar que ele pode fazer muito mais coisas. No que culminou isso? Revolução Francesa, 1789, no qual foi colocado a igualdade e fraternidade, igualdade, fraternité, liberté e a liberdade, ou seja, três elementos que fazem parte até hoje da sociedade francesa. Então, daquele momento, viu que não precisava ter a religião mandando no Estado, mas o Estado podia ser separado da religião, ou seja, o livre pensar do homem, e o homem podia ter opção de ser religioso ou não, depende dele. Então, nós temos aí a liberdade do raciocínio, a liberdade da sua expressão, da forma que você quer ser, a liberdade de ser o ser humano. E nós temos a Idade Contemporânea, Primeira Guerra Mundial, é o que eu falei para vocês em outras aulas. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, aquele genocídio, foram 17 milhões de mortos, não pôde continuar a mesma coisa. Foi uma guerra mundial, gente. Todo mundo se envolveu naquela guerra. Ou seja, aquelas paisagens maravilhosas que eram pintadas, depois da Primeira Guerra, lá em 1918, aquelas paisagens não existiam mais. Foram explodidas com granadas, foram acabadas, queimadas. Então, revolucionou, a Europa foi destroçada. Então, a arte, ela viu a necessidade dela ir para a guarda avançada, ser uma van arte, ou seja, ela teria que trazer uma linguagem diferente porque ela está vendo um problema social que está afetando a humanidade. Então, a arte ela começa a se posicionar como um meio de opinião, um meio de expressão muito mais forte do que antes. Então, essa é a evolução da arte na Idade Contemporânea que nós temos esse embrião até hoje. Falando sobre artes pré-históricas, já demos uma boa pincelada, mas vamos falar mais um pouquinho. O termo arte é quase substituído por registro. Por que registro? O que eu falei para vocês. Lá na pré-história não existia aquela noção estética. Estética significa a noção do belo e do feio. Eles faziam simplesmente um ofício. Ou seja, eu como pai aprendi a desenhar um ser humano, mesmo que seja no palitinho, daí eu ensino meu filho, meu filho, esse desenho, esse palitinho aqui que representa o homem. Faz isso para que a força superior nossa aqui da natureza nos dê boas caçadas, nos dê boa pescaria, nos dê cavernas boas para a gente morar, então mais ou menos dessa forma. Então era um senso do sobrenatural com a vida social. Então era mais como um registro, mas ainda continua sendo arte, porque teve a livre expressão do homem e foi pensado, planejado e executado. E nós vemos que eram feitas pinturas em entalhes, em superfícies rochosas, uma busca da produção, prosperidade e força atual. A arte era usada como ferramenta, aquilo que já falei. Então, uma coisa bem importante que, além da pintura, sim, que era feita em superfície, também era feita em entalhes. Então, já era o começo de querer trazer escultura. Era o começo da escultura, de certa forma, que já estava surgindo dentro da mente humana. O homem já estava começando a pensar, pô, eu tenho 2D, mas eu posso partir para um 3D. Então, já estava tendo uma evolução muito pequena, mas acontecendo dentro da arte pré-histórica. E nós temos a arte antiga, manifestações artísticas desde a invenção da escrita, Idade Média, até a Idade Média. A arte era usada como ferramenta de registro de batalhas, reis, história dos países, rituais religiosos, ornamentação de construções, templos, túmulos, casas de aristocratas. Nós temos como destaque o Egito, Grécia e Roma. O que acontece? Dentro da antiguidade, eu era um faraó, por exemplo. O faraó tinha bastante grana, então ele podia contratar um grupo de artistas que faziam o seu túmulo, porque existia um senso muito forte da religião com a arte. A arte lá também era ofício, ou seja, eu era um pintor, eu servia como pintor, mas o meu nome não interessava, era a minha função ser pintor. Então ali eu fazia o registro de toda a passagem do faraó dessa vida para o pós-vida. Então eu tinha que ter um senso estético, vamos colocar dessa forma, mas tinha que ter uma padronização de desenhos que fossem todos iguais, um estilo único egípcio, e fosse fazendo para que existisse uma representação fiel daquilo que o faraó gostaria. Então era contratado. Aristocratas também contratavam. Então a gente via que nesse momento existe a arte ligada à religião, mas a arte ligada exatamente à sociedade na questão de registro. E nós vemos que nem eu falei sobre Egito, Grécia e Roma. Grécia e Roma eu coloquei 2 asteriscos, por quê? Ali vai ter uma transformação de visão sobre arte que a gente vai falar agora. Arte greco-romana. Estética, parte da filosofia que faz uma reflexão sobre a beleza surgida na Grécia, amplamente discutida por Aristóteles, Platão e Sócrates. O que acontece, gente? Esses 3 homens estavam debatendo sobre várias coisas. E eles começaram a debater sobre o corpo humano. Começaram a falar, meu Deus, é uma perfeição o nosso corpo. Como é que ele funciona tão bem, as articulações, os músculos? Nós temos os jogos atléticos que nossos
conterrâneos fazem, nós temos a poesia, nós temos o teatro. Nossa, mas a gente tem que dar um termo para isso porque existe muita perfeição. Aí surge gradativamente a noção daquilo que é belo e aquilo que não é tão belo. Então, tanto é que existiam nações antigas que quando, infelizmente, a realidade, a gente não pode maquiar, quando nascia crianças com defeito, eles descartavam as crianças. Quando nascia uma criança perfeita, ela era colocada na sociedade. Então já tinha aquela coisa, daquilo que é perfeito, no modo até pejorativo, de certa forma, e aquilo que é belo numa forma benéfica, que é, no caso, a concepção da arte que foi feita através deles também. Por quê? No momento que começou a escultura, que começaram a fazer a representação, eles começaram a ver o seguinte: vamos fazer um homem perfeito. Então, o escultor grego ele tinha a seguinte manifestação: ele pegava um nariz perfeito, uma boca perfeita, um olho perfeito e fazia uma escultura. Então, não existia a literalidade daquilo que eu estou vendo, mas ele queria fazer uma coisa que era perfeita. Então, ele queria fazer a idealização de um homem perfeito. Então, aí existe o antropocentrismo, o homem está no centro. E isso que foi a visão grega que aconteceu nesse momento, que atingiu plenamente as artes plásticas, porque as artes plásticas elas estavam mutuamente direcionadas à questão da filosofia, enquanto o teatro, a música e a dança, elas eram muito ritualistas, eram muito religiosas, então elas ficaram um pouquinho fora desse senso estético. Lembrando que a estética se tornou ciência só no século XVIII, olha a evolução, lá da Idade Antiga, no século XVIII se tornou ciência, através de Hegel, se não me engano. E literalidade, o escultor busca fazer uma reprodução fiel do modelo à sua frente, inclusive as imperfeições. Nesse momento da literalidade, que tem esse busto aqui, se não me engano é do Tibério, do ano 1º depois de Cristo, o romano ele pegou a mesma coisa da cultura grega, trouxe para o lado dele, só que ele pensou o seguinte: Grécia está certo, vamos melhorar o que já é grego. Só que eles começaram a fazer o seguinte: eles tinham uma pessoa à sua frente, eles começaram a fazer a reprodução dessa pessoa de forma literal. Ou seja, a pessoa tinha um nariz torto, colocava o nariz torto, a pessoa tinha um defeito físico, colocava o defeito físico, e eles conseguiram trazer a beleza dentro da realidade. Aí surge, na nossa idade, vamos colocar assim, contemporânea, já o realismo, que é exatamente aquilo que traz o real de uma forma muito bem especificada, muito bem formatada. Então começou com Roma. Então nós temos até um ditado em arte dizendo que a Grécia trouxe a perfeição e Roma trouxe a grandeza. Então, quer dizer, existe um upgrade da estética através do romano. E nós temos a arte medieval, que nós já comentamos. A igreja e o Estado se unem, a igreja filtra toda a arte é uma ferramenta de ensino, existe o analfabetismo, e somente a arquitetura românica, gótica e a notação musical tiveram desenvolvimento, o maior retrocesso da arte na história. Infelizmente, a Idade Média, ela condenou o teatro, ela condenou a dança, ela condenou as artes de certa forma, até mesmo a música, porque ela achava a música meio profana. O que aconteceu? A arquitetura gótica romana, que estava evidenciando a titulação religiosa, ela conseguiu desenvolver, porque precisava dos templos grandes. E nós vimos, por exemplo, essa arte gótica aqui, que é o convento de Santa Maria de Guiarna, em Portugal, a gente vê os elementos geométricos utilizados pela arte gótica, influência dos povos bárbaros que já estavam vindo do Império Romano. Então a gente vê que existia um crescimento da arquitetura, um enriquecimento da arquitetura. E outra pessoa que fez um grande desenvolvimento na notação musical. O que é a notação musical? É a parte escrita da música. Nós temos aquele monge Guido d'Arezzo, que ele deu o início às 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que na verdade é um hino dedicado a São João, que as primeiras letras, ele pegou as primeiras letras de cada estrofe e transformou nas 7 notas musicais que foram se desenvolvendo, e nós temos a música que nós conhecemos hoje, e aconteceu lá na Idade Média, incrível que pareça. E deu toda a bagagem para que na Renascença a música desse aquele boom, porque já tinha toda a parte técnica preparada lá na Idade Média. E nós vemos a arte na Idade Moderna, antropocentrismo, movimentos, nós temos o Renascimento, o Barroco, o Rococó, nasce a perspectiva contraste e esfumato, temática livre, até mesmo temas mitológicos, nasce a pintura a óleo. Olha que interessante, gente. O que é interessante é que o homem já se tornou centro nessa época da Idade Moderna, eles estão no centro. O Barroco, o Renascimento, traz a cultura grega, renasce a arte depois daquele período das trevas da Idade Média. O Barroco já é o upgrade do Renascimento, já dá aquela ênfase com relação ao claro e escuro. E nós temos o Rococó, que é aquela arte decorativa, muito forte na parte da arquitetura. E nós vemos que daí teve a liberdade dos temas, que na mitologia, que era uma coisa que era abominável e agora está tendo liberdade. E nós temos a pintura a óleo. A pintura a óleo, gente, revolucionou, porque a pintura a óleo era um tipo de pintura que ela demorava muito mais para secar, daí a pessoa ela podia o quê?
pintar, editar, refazer com o tempo e podia trabalhar com camadas. E a coisa mais importante, que é a perspectiva, eu já falei para vocês, é a visão. Se eu estou vendo um objeto nessa altura aqui, meu ponto de fuga é a linha da minha visão, eu estou vendo um objeto de baixo. Se eu, por acaso, me abaixo todo lado do chão, aquele objeto fica na mesma altura, eu estou vendo a parte de baixo desse objeto. Então, tem uma angulação diferente. Então, a angulação de visão é a perspectiva. Ponto de fuga é onde meu olhar está indo. O ponto de fuga sempre vai ser a altura do meu olhar, não importa onde seja. Contraste é aquilo que eu já falei do barroco. Nós temos uma cor muito escura e uma cor muito clara, uma do lado da outra. E nós temos o esfumato. O que é o esfumato? Quando você pega um lápis, você faz um traço e você passa até o dedo nesse lápis e vai fazer aquele pozinho, que ele vai se misturar com o branco e com o próprio escuro. Então ele tem aquela passagem gradual. E acontece na pintura. A pintura você põe um tom bem escuro com uma pincelada, um tom bem claro com outra pincelada, e com um pincel seco se passa no meio desses dois tons. Eles se misturam. E isso é chamado de esfumato. E nós temos arte contemporânea, compreendido em 1850 em diante, períodos iniciais, neoclassicismo, romantismo, realismo e expressionismo. O que acontece? Figura do homem é central. Nós temos agora paisagens, muitas paisagens utilizadas. O neoclassicismo ele traz aquela questão dos heróis, aquela questão de trazer aquela coisa épica, bonita, aquela coisa assim de grandes personalidades da história retratadas. E nós temos também a emoção, que é muito importante, que nós temos o romantismo, a emoção. E nós temos o realismo, que é exatamente aquilo que o Renascimento trouxe, o realismo traz mais a fundo, que nós vemos a questão do olho parecido, a questão do cabelo igual, é quase uma fotografia. E nós temos logo em seguida o impressionismo. O que é impressionismo? Impressionismo, já no início da fotografia, ele procurou o quê? Ele procurou enfatizar a luz. Já começou a deixar de lado um pouco a linha, mas começou a enfatizar mais a luz, a claridade, trazer aquela ênfase do momento, uma pintura instantânea. Indo em frente, períodos intermediários, vanguardas europeias. Das vanguardas europeias nós já estudamos e vimos. Nós temos o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Expressionismo, ele dá ênfase à emoção em detrimento da forma. Nós temos o fauvismo, que foi um movimento não organizado, ele veio pelo acaso, que é ênfase nas cores puras. Nós temos o cubismo, que é exatamente múltiplos ângulos representados numa própria superfície. Futurismo, que é exatamente deixar de lado o passado e focar somente no futuro, movimento, velocidade. Nós temos o dadaísmo, que foi um protesto político contra a Primeira Guerra Mundial. E nós temos o surrealismo, que é a libertação do eu interior, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu tenho na imaginação dentro da pintura. Abandono das regras rígidas figurativas é a grande ênfase e a expressão individual, ou seja, o autor começa a ter um nome, começa a ter uma visão da realidade. Terminando, movimentos atuais, nós temos movimentos contemporâneos, nós temos arte pop, arte minimalista e o movimento fluxus. O movimento fluxus é exatamente o que nós temos na modernidade de 63 em diante, que é a performance, o happening, que é a performance com a participação do público, e mais a instalação, que é aquela experimentação da pessoa dentro de um ambiente montado para ela. E nós temos o uso do conceito, que é exatamente aquilo que Duchamp trouxe, que é exatamente o importante na arte agora é a ideia. Não importa como represente, eu posso pegar um objeto feito por um terceiro e colocar ali e conceituar como arte, porque a ideia é que vale. E nós temos daí, no caso, linguagens, a união de todas as linguagens. Eu posso pegar as 4 linguagens, teatro, dança, música e artes plásticas, misturar e fazer uma representação. E a vida, ela se une à própria arte. Ok? Uma questãozinha do Enem para vocês. O quadro Le de Moisés Levignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência caracteriza B. Nós temos 4 opções, A, B, C, D e E. Dá uma olhadinha, responde e já retornamos, gente.
Ok, pessoal, responderam? Vamos ver a resposta. Pintura de modelos e planos regulares. Aquilo que eu falei para você. O cubismo são vários planos que você faz toda a representação deles num único plano bidimensional. Pessoal, encerraremos a aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, passa lá no mural para o teu professor, só perguntar. E estamos à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Até!